Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste dia 19 de setembro e a nossa, então, celebração deste 25º domingo do tempo comum. Nós temos o Santo Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E diziam-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles os matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar a Jesus. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? E eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima. Assim seja. Meus queridos e amados, o Mestre Jesus continua então a ensinar os discípulos, não é? E nesse ensinamento ele esclarece 2 coisas. Primeiro, ele mostra de fato, não é? Que o Jesus Messias proclamado por Pedro não tem nada que ver com o sucesso, a grandeza, o pódio, o triunfo, a glória humana. Mas é um Messias sofredor. Eles não entendem essas palavras, porque para eles esperam um Messias assim, nesta figura, nesta forma de ser. Ele assume a causa dos pequeninos, dos pobres, e assim, então, ele vai ensinar. E ensina em segundo lugar, indicando que a ambição destrói a comunidade e que a verdadeira grandeza do reino de Deus é a pequenez, é o serviço prestado desinteressadamente no amor incondicional. Então, quem acolhe o pequeno, acolhe aquele pouco valorizado pela sociedade, acolhe o próprio Jesus, e quem acolhe Jesus, acolhe o Pai. Acolhe o próprio Deus e Senhor nosso. Então, o testemunho de vida de Jesus, baseado na humildade e num espírito de serviço. E não foi suficiente o Senhor, então, ir conscientizando os discípulos a respeito do modo, do proceder do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Messias. E ele então vai propondo e tentando mudar a mentalidade dos seus discípulos. Mas nem mesmo assim a alusão à sua morte violenta, à sua ressurreição, bastou para abrir-lhes os olhos. Entre eles permanecia ainda um espírito mesquinho de competição. Sua preocupação, enquanto Jesus está mostrando o caminho que ele vai percorrer e a cruz que ele vai abraçar, os discípulos estão discutindo e preocupados em saber qual deles tomaria o lugar, não é? Ao lado de Jesus, um à direita, outro à esquerda, quem iria governar com Jesus, não é? Quem seria, na verdade, o maior de todos?
Jesus enunciou com clareza uma norma de conduta válida para regular, então, as relações entre eles e as relações humanas. Quem quisesse ser considerado o primeiro de todos, o mais importante que todos, deve ser capaz, então, de se colocar, na verdade, no último lugar. Qual é o último lugar? O último lugar é abraçar a cruz. O último lugar é a própria cruz, para onde Jesus vai. Então, assumir também a condição de servo dos demais, lavar os pés de todos, como Jesus o faz. Então, o colocar-se em si último lugar é não um complexo de inferioridade, mas de grandeza, de um ato livre, de uma liberdade no espírito. É fazer-se servidor seria, então, consequência muito clara da superação do próprio egoísmo, da altivez, da soberba. Não uma atitude resignada de quem não sabe fazer valer os seus direitos. Não é isto. Quebra-se assim o ciclo de uma ambição, de uma prepotência. Fica então banida no seio da comunidade a tentação da tirania, a tentação de uma autoridade, então não que serve, mas que subjuga. O reino, portanto, tem uma escalada de valores que não corresponde à do mundo. Por isso, buscarmos a sabedoria de Deus e não a sabedoria mundana. A orientação aqui de Jesus exigiu dos discípulos uma reformulação de seus esquemas mentais. Não dava para aplicar, então, e não dá para aplicar ao reino de Deus a visão do mundo com que eles estavam contaminados e que muitas vezes, ainda hoje, nós nos deixamos assim, então, contaminarmos com grandeza, com poder, com triunfo, com sucesso, o lugar do pódio, o primeiro lugar, e muitas vezes assim, pisando, desprezando, excluindo, rejeitando o pequeno. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Um santo domingo na paz do Senhor. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. E permitamos que o Evangelho, de fato, nos questione e transforme a nossa mentalidade, tão mundana ainda, à mentalidade do reino, a mentalidade de Jesus. Deus o abençoe.